Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Café com Consciência. Eu sou Luísa Freitas e estou aqui com o Fernando Freitas para a gente falar sobre um tema que todo mundo faz, que é o quê? Se alimentar, não é verdade? E hoje Ou a gente vai deveria, falar. né? Se não fizer, morre, né? Então tem que Exato, fazer. tem gente que não se alimenta direito e também corre esse risco, né? Vamos É. falar sobre isso. E a gente vai falar sobre esses conflitos infantis e o significado do alimento na nossa vida. Então, se você passa por problemas com distúrbios alimentares, conhece alguém que tem essa dificuldade, esses conflitos em relação à alimentação, este episódio vai ser maravilhoso para você. Então, já aproveita e já compartilha com quem precisa ouvir tudo que a gente tem para compartilhar aqui, na verdade, Fernando? Seja É verdade, é bem-vindo. verdade. E se não estiver inscrito aqui no nosso canal, né? Então inscreva-se, porque tem temas interessantíssimos aqui para Isso você, aí. para as doenças, não, para as doenças também, para a saúde, para a família, para todo mundo que se interessa em ter uma vida bem mais saudável. Então, eu sou o Fernando Freitas, estou aqui nesse episódio do Café com Consciência. A Luísa e eu temos gravados vários temas interessantíssimos e esse aqui caiu aqui de bandeja. Falando em prato, né? Estou falando da bandeja aqui, porque a Luísa trabalha demais com esse tema. Sim. É, nós, tanto ela como eu também, temos distúrbios alimentares e acredito que Uhum. você que está nos ouvindo é bem capaz que tenha também, ou teve, ou terá. Espero que não, mas a maioria é difícil achar alguém que não tenha algum problema alimentar, né? Se falar em distúrbios alimentares, podemos colocar também alergias alimentares, pode ser E hoje em intolerância dia a um monte de tá coisa. Nossa, cheio, né? meu Deus, hoje o negócio está esquisitíssimo. Na minha época não tinha isso. Intolerância a glúten, lactose, essas coisas todas. Nem se ouvia falar. Ela fala assim, mas é que antes não diagnosticava. Não, antes as pessoas não tinham queixas sobre isso. É engraçado, né? Sim. Sei lá o que aconteceu durante essa evolução do mundo. Até tem umas teorias aqui, mas que hoje em dia isso ganhou uma força absurda, é impressionante, Muito. não? Impressionante, é verdade. E, e o quanto impacta, né, a nossa alimentação também nas doenças que a gente carrega. É, Fora desse contexto alimentar também, isso é importante Uhum. a gente falar sobre isso. E, como o Fernando disse, a gente também tem distúrbios alimentares, eu trabalho muito com essa área, porque eu vim, né, eu passei essa experiência, né? Eu já sofri com compulsão alimentar, com bulimia, então foi um período onde eu despertei. Hoje eu agradeço a doença, porque foi através dela que eu estou aqui hoje como É terapeuta. verdade, é Eu verdade. precisei dela para chegar onde eu estou. Então, eu tenho Ela te outros acordou, né? olhos. Me Te acordou. acordou completamente. É. Então, para quem não sabe também, eu fiz faculdade de educação física e eu me tornei obesa na faculdade, fazendo faculdade de educação física. Então, isso foi uma, um conflito muito grande para mim, me gerou muita dor. E hoje posso dizer que sei lidar muito bem com a minha alimentação, sei o significado que eu dava anteriormente lá para a alimentação, e quando que a minha criança está no comando, quando que eu Uhum. preciso colocar ela no lugar dela, porque é interessante, eu falo assim, a gente não se cura, né? É. Literalmente, a doença sumiu, o Vixe, sintoma sumiu. Não, ele está ali e eu uso o sintoma como a minha bússola. Quando vem novamente esse sintoma, eu já estou no comando, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que precisa ser feito, eu sei que a minha criança está querendo me alertar de alguma coisa. Então, eu ouço a mensagem da doença, eu ouço o sintoma e tomo de novo essa criança para que ela não fique mais uma vez na dor traumática. E é isso que a gente vai falar aqui, né, Fernando? Sobre os é traumas verdade.
que geram esses comportamentos, né? Ah, e você, não sei o que você fez aí, mas você já falou das mensagens da doença. E nesse episódio aqui, nós estamos celebrando este, não, está desse lado, este livro que acabou de ser lançado aqui em Portugal, mas já está praticamente pronto a ser lançado, aí já está na gráfica, e daqui a pouco já está pronto aí no Uhum. Brasil também. Então, aqui são as edições Mahatma, que é a editora daqui, e aí vai ser na editora Ibrax, né? Então, É se isso você aí. quiser adquirir o livro, né, em Portugal, nas livrarias, é só pedir lá as edições Mahatma, que é esse aqui, ó, tá até aqui, né? Ó, as mensagens Isso. ocultas das doenças, né? Eu estava brincando com a Babi que eu estava apertando meu nariz aqui, né? Porque cada um pegar aqui vai ficar mexendo aqui. Mas vamos lá. E nesse livro também fala, é claro, né, sobre essas dinâmicas das doenças e como a doença é uma mensagem, ou ela é portadora de mensagens. E se a gente não ouvi-las, porque o corpo conversa conosco, né? Ele fala assim: Sim, o corpo é como a nossa criança fala. Nossa criança fala pelo corpo. Então, pessoas acham que a exatamente. criança fala pelo verbal, não é. E a linguagem da doença é exatamente essa criança interna falando das dores, das necessidades, dos conflitos, que nós precisamos ouvir e cuidar disso. Senão, isso vira um terreno fértil para a doença, Uhum. como você acabou de descrever aí, quando estava relatando a sua história aí com a obesidade no período da faculdade de educação física. Imagina, educação física, tanta coisa para fazer, desenvolve obesidade. Fala, mas que isso? Como é que pode, né? Exatamente. Como é que pode, né? Não faz sentido. Nenhum sentido, até É, porque eu trabalhava com o corpo, eu trabalhava já estagiando, dando aula em academia de step, de bike, de jump, de é, tudo quanto é coisa, natação, e mesmo assim eu é, consegui me tornar obesa. E isso foi um conflito muito grande para mim, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei a descontar muita coisa na comida. Então, eram quadros compulsivos que, na época, eu não tinha consciência, eu nem entendia que eu estava doente. aham, Eu cheguei num quadro compulsivo onde eu comia, buscava a comida do lixo. justamente. E eu não entendia isso. O que estava acontecendo? Depois disso, como um mecanismo para, bom, já que eu estou engordando, não estou conseguindo emagrecer, então eu vou ter quadro compulsivo e como num passe de mágica, eu vou pôr tudo para fora e aí eu não engordo. Aí eu não absorvo as calorias. Até parece. Não, a conta não fecha, né? É interessante, né? Porque o pessoal, e aí tem quando tem distúrbios alimentares, um dos distúrbios que é comum acompanhar os distúrbios alimentares é a tal da ortorexia, né? A ortorexia é Sim. comer certo. Então, vamos fazer o cálculo de quantas calorias, quanto E também carboidrato, já quanto passei por isso lipídio. também. Então isso é Porque sempre ortorexia. Porque É, quando muda a polaridade, assim, pronto, agora eu tô certinha, correta. é. Aí você faz tudo, aí você conta caloria, você come só coisa certa, aí você fica julgando todo mundo que tá comendo errado. Só tem um problema, não funciona. Não, é interessante, né? Aí fica assim, não, tem o que entra e o que sai. Pronto, então é só fazer o cálculo do que entra e o que sai, aí resolveu, só tem um problema. Uhum. Ninguém avisou para o corpo que tem que fazer essas contas, porque o corpo não faz essas contas. Mas como é que Exatamente. pode? Mas não é possível, pá. Não é possível, mas quem já passou por isso sabe que não só é possível, como é extremamente frequente. Aliás, a quantidade de dietas que existem, né? Tem tanta dieta, mas tanta dieta, e tem uma situação que todos nós já sabemos. Quando tem vou dizer assim, formas de fazer, é porque nenhuma delas funciona. Porque se tivesse uma que funcionasse, Exato. não precisava de Pronto. uma, é só fazer aquilo que resolve.
Mas aí você começa. Aí cada hora aparece uma coisa nova, né? Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquele outro. Sempre, sempre, Ai, meu sempre Deus tem do uma céu. fórmula Sim, mágica. E é é. interessante porque hoje em dia, até eu gosto muito desse universo da educação física, então chega muita, o algoritmo também me manda muita coisa em relação a isso, né? E o que eu observo é muitos, mas assim, muitos profissionais, a grande maioria, tanto educadores físicos, como médicos, como Nutricionista. nutricionistas, que pregam a dinâmica de déficit calórico. Não, se você quer emagrecer, magicamente você faz um déficit calórico e pronto, você gasta mais do que você ingere. Resolvido. Só que não é assim que funciona. Eu tenho certeza que muita gente aqui já tentou fazer o tal do déficit calórico, se você de repente está tentando emagrecer, alguma coisa assim. E para você, isso não funciona. Para mim, não funcionou, até porque eu fazia um monte de exercício, eu tinha quadro compulsivo? Tinha, e eu colocava tudo para fora. E eu fazia questão de pôr tudo para fora, assim, até não dar mais. Até sair aquele suco gástrico, assim, que não tem mais para onde sair. E aí? Como é que eu continuo engordando fazendo isso, Se a né? comida que entrou já saiu, aí vomita, aí de repente usa remédio para evacuar tudo, para urinar, para não sei o quê. Olha, tem de tudo. São milhões de recursos que se utiliza porque a mente lógica fala, olha, é assim, então não vai dar certo. Só Uhum. tem um problema, o corpo não funciona. Fala, não, aí sempre tem aquele assim, mas no campo de concentração está todo mundo magro. Sim, porque se começar a não ter comida nenhuma mesmo, vai emagrecer mesmo, não tenha dúvida. Só que nós não vivemos num campo de concentração. As pessoas comem e não têm noção do que comem. Elas estão comendo e acreditam que aquilo que comeu não fez efeito nenhum. É interessante, né? Porque as pessoas têm um distúrbio até nessa história da alimentação. Por isso, muitas vezes, muitos nutricionistas vão lá e falam, não, põe um caderninho, escreva tudo que você está comendo, que se escrever tudo que está comendo, você vai, não, mas eu não comi nada. Não, mas é que aqui, aquela bolachinha ali, aquele negocinho ali, escreve. Aí a pessoa não Uhum. escreve, é óbvio, né? Porque se escrever, vai aparecer. Mas eu vou colocar algo aqui, porque essa dinâmica matemática não funciona de jeito nenhum. Porque o nosso corpo tem uma conta que não entra aqui, que é a absorção. Então, por Uhum. exemplo, eu vou comer, sei lá, X de calorias, significa que eu vou absorver X? Não, não vou absorver X. Isso vai entrar e pode ser que saia sem Sim. absorver o X. Pode absorver bem menos, metade do X, um terço, um quarto, sei lá, absorver tudo. Porque se o corpo tem um registro de passar fome, ele precisa absorver o máximo possível. Por quê? Porque ele Uhum. vai passar fome. Então, a natureza é interessante, porque a hora que você vai comer, eu vou comer isso aqui, só que eu vou absorver 100% do que está aqui. 100%. Ah, eu não passo fome, eu como isso aqui, absorvo isso. Essa conta também não entra, né? Qual é o fator de absorção? Isso eu estou dizendo no nosso dia a dia, né? Porque quando você vai compreender melhor os distúrbios alimentares, seja que tipo for, qualquer tipo, a origem de tudo isso é lá na relação do primeiro alimento que todos nós tivemos, desde o mundo intrauterino até o mundo da infância. Ali formam-se padrões alimentares que também têm a ver com essa absorção. Uhum. Dependendo do que for, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se eu, dentro do útero materno, a minha mãe resolve fazer uma série de regimes para não engordar. A gravidez não é gordura, mas, ou sei lá, já se achava gorda, seja o que Sim. for. Mas a nutrição vem numa quantidade menor,
O bebê lá dentro, para poder se nutrir, ele precisa absorver o máximo possível. Então, ele está criando um padrão alimentar de absorção máxima. Então, assim, vou absorver o máximo para poder sobreviver, porque o que eu Uhum. tenho é isso. Então, tem que absorver o máximo que puder. E aí, de repente, ele já começa a desenvolver um padrão de absorver o máximo para não passar fome, para não ficar na falta. E isso já começa a alterar. Do mesmo jeito, a parte da alimentação na infância. Não é ou isso ou aquilo, é esse, são os vários fatores acontecendo. O que Sim. foi essa alimentação na infância? Na minha época, Luísa, era interessante, quando até você era criança, né? Mas era algo assim, tinha os bebês farináceos. Os bebês Hum. farináceos, punha farinha de arroz, punha um monte de coisa. Foi interessante, eu até vou compartilhar aqui histórias, Leite? né? É. Então, Ah, assim, tinha os bebês farináceos. ah. Então, os bebês farináceos, eles chegavam, você olhava, assim, como médico, né? Olhava, são aqueles bebês mais maçudos, durinhos, você olhava, é bebê farináceo. Aí, porque não é o leite. Não, eu só dou o leite. Aí você olha para aquele bebê, não, isso aqui tá cheio de farinha aqui nesse negócio aqui. Farinha de Uhum. arroz, mas tá, é o farináceo. Maisena, sabe assim? É o Sim. farináceo. Você olha o perfil, você olha, você já vê. Ele é durinho, cheio assim, tudo durinho, é o farináceo. E aí você chega e pergunta para a mãe, você vê que está comendo farinha, porque o corpo dele, Aham. o tipo Já de acusa isso, corpo né? já mostra, né? A Não, linguagem não verbal nunca mente. não, até isso. Não, ele só mama no peito. Não, mamar no peito não gera bebê farináceo. Então, Uhum. para nós, a gente olhava, é farináceo, já está na. Você vê. Aí pergunta, não, não, é só no peito. E aí vou Sim. te dizer uma outra coisa interessante, né, que tem influência em várias dinâmicas alimentares hoje. Eu lembro que eu estava na faculdade e começou a surgir o leite em pó. E Aham. veio, junto com o leite em pó, uma campanha enorme. Porque se você ama o seu filho, você tem que dar um leite forte para ele, porque o leite de mãe é fraco. Já vai associando o emocional, né, Exato. Ó, as se emoções com você, o alimento. se você ama o seu filho, dá um leite forte para ele. Uhum. Porque o leite, veja o leite como é ralinho. É interessante, né? A mulher, quando nasce o nenê, ela não tem um leite, ela tem uma coisa que chama colostro. E que se você olha, ele não é um leite forte, ele é ralinho. Sim, ele é algo extremamente valioso para a parte imunológica. A mãe está passando para o bebê um monte de anticorpos, que é o IgE, passa através daquele leite uma série de anticorpos para as Sim. crianças se protegerem do mundo aqui fora. Porque quando estava no corpo dela, o corpo dela seria a barreira. Aí nasce o bebê, ela começa a se alimentar desse colosso, muitos anticorpos daquilo que essa mãe já desenvolveu na vida, está passando para o bebê, que é uma Uhum. imunidade passiva. Então, esse bebê está se protegendo com esses anticorpos de várias doenças que depois ele gradativamente vai fabricar os dele. Então Sim. ele precisa disso. Só que olha para aquele leite e fala: Isso aqui parece uma aguinha que não tem nada, meu filho vai morrer de fome. Então começou uma campanha impressionante que é assim: olha, é a criança, o leite da mãe é muito fraco. Se você ama o seu filho, se você ama o seu Uhum. filho, dá um leite que preste, sabe? Assim, como se o leite da mãe. E é um leite da vaca. O leite da vaca é bom para o Para o novilho, bezerro, né? para o bezerro. Mas aí começa uma comparação e começa a usar o amor materno como marketing. Eu Para lembro, eu gerar estava, culpa nessas nossa, mães. vai gerar culpa. E aí começava assim. Então, se você é uma boa mãe, você vai fazer isso. Aí tinha uma outra estratégia de marketing que se usava muito, que era assim:
Olha, e aí não vai cair o seu peito, né? Porque a mãe, quando amamenta, depois cai tudo o peito. Então, olha, aí vem a outra estratégia de marketing, que era assim: você pode trabalhar à vontade sem precisar ficar preso ao seu bebê. Quer dizer, o vínculo emocional também vai embora, vai tudo por Uhum. água abaixo. Interessante hoje, conhecendo o marketing assim, com uma coisa mais forte, nossa, cada estratégia que eles usavam. Então, assim, Sim. para quê? Para acabar com a amamentação materna e aí começaram a adquirir um leite maravilhoso. Quer dizer, uma necessidade que não existia, eventualmente existia. Crianças tivessem que tinham dificuldades, mães que adoeciam e não podiam alimentar. Sim, Uhum. mas aí virou um padrão para todo mundo. Então, todas as crianças deveriam tomar. E aí começou também um concurso, era o concurso do bebê Johnson. Não sei se Ah, você. O concurso do bebê Johnson mostrava aquelas crianças mais cheias, bonitinhas. Então, assim, olha, este sim, porque foi alimentado esse com é leite. saudável, Então, e aí entre aspas, mostrava tá, como gente? modelo. Não, foi Aham. feita uma campanha extremamente forte, não só para as mães, mas também foi feita uma campanha absurda para os pediatras. Eu estava na faculdade de medicina e eu vi esse fenômeno acontecer. Eu me formei em 80, então lá, final do ano 70, dos anos 70, isso aí estava uma febre, era uma loucura. Então, assim, tinha de tudo lá. Para quê? Uhum. Mas o grande foco é comece a dar o leite em pó, porque esse sim é bom. E aí, o leite é melhor, é bom para a criança. Ah, esse leite, você dando esse leite, você se liberta da criança para você não precisar ficar com ela. Uhum. Então, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, quer dizer, o vínculo emocional com a criança também foi por água abaixo. Então, a E criança esse é um lá, alimento importantíssimo, né? Esse é, alimento para a alma, que a gente vai falar sobre isso e também. aí o tal do colostre, mesmo depois, o colostre, essa primeira semana, esses primeiros dias são essenciais para a criança, para a parte Uhum. imunológica, para se proteger de várias defesas, para proteger de várias defesas, proteger de vários ataques bacterianos, virais, assim por diante. Aham. O leite em si da mãe vem também com uma quantidade de Uhum. anticorpos. Então, por exemplo, a mãe está aqui no mundo aqui fora, dependendo. Se tem vírus que ela já entrou em contato e eles estão aparecendo, ela cria anticorpos no corpo dela e passa para o bebê. Então, assim, o bebê vai ganhando nesse período essa Aham. que a gente chama de imunidade passiva. Então, a mãe é esse bloqueio, né? Que vai, Sim. através do leite, vai protegendo. Então, infecções, doenças, porque também as doenças das crianças também cresceram absurdamente, né? Uma coisa impressionante. E esse alimento que nós estamos falando aqui, esse alimento era visto apenas como alimento do corpo, né? Não precisamos Sim. fazer mais nada. E aí me veio essa história quando começou nessa época essa grande campanha de desqualificar o poder da mãe, dizendo que Olha. estava favorecendo o bebê, estava favorecendo a mulher e a mãe. Mas era mentira, era algo assim, agora pague e compre o leite, Aham. entendeu? E o que aconteceu? Começou a ter o afastamento gradativo da relação Mãe e mãe-bebê. bebê. E as consequências disso começaram a aparecer. Esses vários distúrbios alimentares que hoje nós vemos, muitos deles são Uhum. oriundos, né, dessas dinâmicas que foram colocadas na cultura, na cabeça das mães e dos profissionais da saúde para, entre aspas, destruir a amamentação materna. E isso Depois através das começou, gerações, né, porque vira nossa, uma até hoje isso, até cultura, hoje, exato, né? Quando vira uma começa, meu cultura leite na é família fácil, e ficou normal. né? Agora, tudo isso tem consequências,
por incrível que pareça, tem consequências gravíssimas. Eu falo assim, ah, mas Fernando, eu conheço casos bem antes disso que já tinha. Sim, sempre teve. A questão não é ter, é a quantidade, a Exatamente. frequência, a intensidade desse tipo de problema. Porque hoje nós estamos assim, a pagar o preço de várias bobagens que aconteceram lá atrás. E essa foi uma delas, que depois começou uma campanha extremamente forte para voltar à amamentação natural. Quer dizer, algo que era a coisa mais natural do mundo e virou um caos. Uhum. Então, vários problemas, como distúrbios alimentares, que nós vamos falar mais sobre isso, não só isso, mas várias doenças, intolerâncias e assim por diante, tem Sim, como raízes, né, essa situação que eu acabei de descrever aqui. Não é o problema, mas é um dos problemas importantíssimos, tá? exato. E só de mudar essa dinâmica, eu não preciso ficar com o bebê, sabe? Aliás, eu Uhum. não fico até porque eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mulher, eu tenho que pensar na minha carreira. Isso foi martelado continuamente, mas tinha um grande objetivo. Qual era o grande objetivo? Vender leite. Porque aí vende, né? Aí tem um mercado para comprar. Mas aí o para quê? Ah, porque é tudo de bom. E aí ficou na cabeça de todo mundo uma série de crenças com essa história. Até hoje a gente escuta isso. Ah, mas o leite da mãe é fraco. Ah, o leite da mãe é fraco. Tá bom. O leite da mãe é fraco. Aí a criança vai mamar um leite que não foi feito para ele. Quer ver Uhum. uma outra dinâmica de amamentação? O leite da mãe tem um equilíbrio entre a quantidade de sólidos e de líquidos. E esse Uhum. equilíbrio ele muda. Por quê? Se está muito calor ou se está mais frio. Quando está muito calor, o leite ele precisa ter um volume de água maior. Sim. E a natureza é tão Verdade. sábia que ele varia o líquido, vai ter mais líquido porque a Uhum. criança precisa de mais água. Então, fala, mas o leite ficou mais fraco. Não ficou mais fraco, ele está com mais líquido, porque agora, por isso que a criança, então lá atrás, pode até viver até 6 meses só mamando no peito. E não precisa nem tomar água, porque é uma relação tão forte, tão linda essa da mãe É com o mesmo. bebê, que a natureza criou. Aí a mente vem e começa, a gente está falando de mente, né? Aí a mente vem e começa a dizer aquilo está certo, aquilo está errado, aquilo Eu pode, preciso aquilo não pode. contar a versão da minha mente É, na aí a amamentação, mente lembra? começa. Não, não. Aí o tal do corpo, que segue os caminhos da natureza, é Exato. julgado pela mente, porque isso não presta. Aliás, é cientificamente comprovado que esse leite tem mais proteínas, mais carboidratos. Gente, mas a Uhum. proporção também é importante de proteínas, carboidratos, tudo isso. A relação entre a mãe e a criança muda continuamente, entre aspas, a fórmula do leite. Aquele leite que está vindo naquele momento é o mais adequado para aquele momento. Então, é uma É. sintonia tão grande. Não, aí vai ver, não, mas esse aqui tem muito mais proteína. Mas quem diz que essa criança precisa de mais proteína, pô? De Uhum. onde tirou isso? Ah, não, mas está comprovado que se a criança tiver bastante proteína, ela vai desenvolver mais músculo, mais não sei o quê. Gente, ela vai ficar doentinha, só isso, está desequilibrado. Sim, E aí? Mas se eu quiser comprovar qualquer coisa, eu comprovo, né? Oh, claro, meu Deus do exatamente. céu. E é interessante você estar falando da amamentação, compartilhar minha experiência com a amamentação, né. Justamente essa dinâmica da mente, eu, mãe de primeira viagem, não entendendo nada, tal, não sei o quê, buscando informações. E muitas vezes as informações, se você não tem consciência de filtrar o que que você fica, o que que você deixa, você pega tudo, você vai ficar louca, porque um fala uma coisa, o outro fala outra 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 coisa, e você eu vou falar de mim, tá? Eu me desconectei da minha filha completamente. E aí virou um caos. Caos.
choro, eu não sabia o que fazer, meu peito tudo rachado, e empedrava o leite, virou um caos. E aí teve uma situação que você tem que dar tanto tempo num peito e depois tanto tempo do outro peito. Tá Tantas bom. horas, de Isso. hora em Aí, quantas horas, tem um quantos minutos. aplicativo que controla o tempo. Ai, que bom, deixa eu baixar o aplicativo. A Babi aqui, né? Eu aqui. Ao invés de olhar para a criança, está olhando para o aplicativo e Exatamente. está fazendo certo, né? Devia ser corpo, Exatamente. mente, aplicativo e prato, né? Porque eu não sei. Né? E eu nunca vou esquecer disso, porque foi tão significativo isso para mim, que isso eu levo até hoje. Eu acho que você já sabe disso. Quem não sabe, o Fernando é meu pai, tá, gente? Então eu recorri muito Não, a para hora que ele também. começou com essas maluquices, eu falei, você tá maluca, mano? Que é E aí isso? eu contei para ele o que estava acontecendo, ele assim: "Aplicativo? Aplicativo, Luiz? Não, e Olha para chegou. sua Não, filha". a pediatra falou que é para fazer alimentação de tantas em tantas horas, que não sei. Que isso? Tá louco? Que isso? Foi. Foi. E teve a Ai, dinâmica da meu concha Deus do do céu. peito também. Tudo que eu tô falando Oxe, aqui, gente, é a minha experiência. Eu não tô falando para vocês fazerem nada, tá? Tô falando da mas minha é experiência. interessante que a sua experiência também está mostrando uma outra coisa. Como a orientação materna Uhum. também está fazendo falta, porque a experiência das mães no passado era simples. E também É. desqualificaram as mães. Aí, quando o pessoal me ouve falar, foi assim, ai, Fernanda, você fica falando contra as mães. Não estou falando nada. Eu falei desqualificar e muito. Por quê? Elas mesmas não confiavam nelas. É como assim, eu fiz tudo É, errado com os meus filhos. Agora sim que está certo. Agora dá o leite, agora dá o horário, agora faz isso, faz aquilo. Eu lembro exatamente. quando a Luísa chega, eu falo, você tá maluca, Luísa? Não, mas eu preciso, como é que eu vou saber? Você não vai saber. Simples. Essa criança que ela se manifesta. Ela se manifesta. Você pode ter certeza que fome ela não passa. Se ela tiver com fome, ela chora. Ah, mas e aí o peito? Ué, você vai dar o peito, esvazia, você vai ver que o outro vai encher. Então você vai ver, você dá aquele que está mais cheio. E não, mas como é que eu vou saber o tempo? Gente, como é que vai saber? Sei lá, Foi olha bem assim. o peito vai encher de leite. E ela está com fome, ela vai esvaziar. Conforme esvazia, você vê, põe no outro, você vai fazendo até esvaziar Uhum. os peitos. E não tem. Ah, mas eu direito, esquerdo, eu tenho que calcular para ver se está dando certo. Não, e tinha Não existe. etiquetinha do peito que eu tinha dado, do É, que tinha que então, ser. você não Era uma sente que o loucura. peito é Aí o que que cheio. acontecia? Eu esquecia porque você acha a criança está chorando, eu vou parar tudo para ligar o aplicativo? É, Não, eu vou acolher a criança. Só que daí, puta, esqueci de ligar o aplicativo, agora eu não sei quanto tempo que tá. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Olha que loucura, gente. é Hoje uma loucura. observando isso, é uma loucura. É E uma loucura. aí ele falou assim: não complica, olha para Bárbara. Ah, mas não sei o quê. E Exato. ele fica, olha para Bárbara, olha para sua filha. Confia nessa comunicação. É só isso que você precisa. Gente, isso aqui foi uma libertação, mas uma É. libertação tão grande que foi assim, ó, tudo fluiu. E aí ficou um mantra na minha cabeça e fica até hoje, tá? Não complica. Na época da amamentação, na época de desfraude, na época de agora na Exato. escola, não complica. Mas é a A arte. natureza é simples, não complica. É. Se você entender a natureza, como eu falei assim, o que vai acontecer, você vai ver um fenômeno muito interessante. Conforme o seu peito enche, ela está ficando com fome. Você vai saber até o horário, daqui a pouco, até Você já antes, você já sabe, vai saber que já está na hora, porque a relação entre o bebê e a mãe é uma coisa, parece mágica, é é mágico. impressionante. A Quando natureza você se é entrega para a sábia. natureza, é mágica. Nossa, não é? A natureza é sábia, mas aí vem alguém de fora e começa a Uhum. dizer que aquilo que você faz está tudo errado, porque natureza não existe. Nós temos É. que provar cientificamente quantos gramas, quanto isso. Ai, meu Deus do céu, olha para a criança. A relação é mãe-criança. Essa relação é fundamental.
é fundamental. Esquece todo esse monte de lixo que estão te inventando. Para com isso. Uhum. E aí ficou o mantra mesmo do não complica, né? Que não foi Ficou. só na alimentação, foi no Não. resto. Gente, confia na natureza. Os animais não têm aplicativos, eles sabem aonde vai dar mamar, e aquilo fica uma tranquilidade, não tem. Agora, sei lá, a porquinha agora vai dar para aquele monte de porquinhos que tem lá saber É. qual é a teta que vai dar. Ah, meu Deus do céu! Que é isso, mano? É. Mas é Isso um mudou completamente. processo. Eu vou colocar um negócio aqui que é um processo de imbecilização e idiotização do ser humano. E aí fica tudo cheio de certezas, aplicativos e o certo, que é comprovado, porque isso aqui foi feito, porque a composição. Gente, a criança precisa de composição variada do leite conforme a necessidade da criança. Uhum. É Uhum. maluco isso, é impressionante. Se a criança começa a desenvolver uma virose, o contato com a mãe faz com que a mãe desenvolva anticorpos e passa pelo leite. Então aquilo é extremamente dinâmico. É. Extremamente dinâmico. Agora imagina uma mãe estressada alimentando um Era filho cheio de culpa. exatamente isso. Era Aí é exatamente outra isso. história. Eu completamente estressada, ansiosa, porque a sensação quando ela chorava de fome, o meu peito todo dolorido, a sensação era uma ansiedade tão grande e aquilo começava a incomodar. Então, tipo assim, a necessidade da minha filha tá me incomodando. Aí já gera culpa, já gera um Nossa, monte de frustração. Eu sou uma péssima mãe, aí eu vou me punir, aí chora. Aí... Olha, foi um caos. um caos. Quando você falou essa frase, não complica, larga tudo, assim, Esquece. literalmente. É. Larguei tudo, opinião dos outros também, porque você tem que fazer isso, tem que fazer Ah, aquilo, tem sim. que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, não, tem que fazer não sei o que. E foco aqui, ó, na Aqui. Bárbara. Acabou. Não Pronto, foi? acabou. Fenomenal. Acabou todo o problema. Acabou todo o E aí problema. eu curti esse momento, gente. Foi um negócio assim, foi um período muito, muito, muito gostoso entre a gente. Que bom que teve esse direcionamento para escutar a É, natureza, né? Porque eu ficava mas pensando é, assim, gente, as indígenas como é que faziam? Elas não é possível, não, que é e uma quando a coisa gente tão natural, né? e aí fica assim, o natural foi jogado no lixo. E quando o natural é jogado no lixo, é um campo fértil para doenças. Campo Exatamente. muito fértil para as doenças. Quando tira o fator humano, quando tira a relação humana, e hoje em dia se tira demais, porque é um festival de fazer os certos e errados. Hoje em dia você vai achar tantos cursos digitais do que é ser uma boa mãe, do que não é ser uma boa mãe, se você faz isso, se você faz aquilo, se você faz aquele outro, se você faz. Então, e daqui a pouco vem um outro curso dizendo que aquilo que fazia está errado, que não é isso, tem que Não, ser do mas é outro sempre jeito. assim. Ah, se começou a mamar pelo lado direito, não, devia mamar pelo lado esquerdo por causa disso. Não devia mamar nem pelo direito nem pelo esquerdo, você tem que dar uma mamadeira antes, porque depois. Gente, não é possível. E cheio de historinhas, explicações e justificativas. Quer dizer, o E eles sempre saudável vão comprovar que essa teoria é a sempre, certa. sempre. É a certa dessa Exato, semana. É a exato. certa E o dessa que que semana. acontece? E alimento sempre é assim, né? Um dia o ovo é o vilão, outro dia o ovo é o mocinho, agora depois a manteiga era vilã, depois virou a mocinha, depois virou a Ah, margarina é o vilão, agora a margarina também está voltando a ser melhor que a manteiga. Gente, não tem, não dá, não dá. Se você fica dando atenção para todo esse monte de informação, você se desconecta completamente do seu ser, do seu corpo. Você só vai para a cabeça, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. E você desconecta do seu corpo, das suas sensações. O sentir fome, as necessidades do seu corpo. Você sentir o é. seu corpo, que é o único, que não é o que o fulano está falando, deixando de falar. Entende? Então, é justamente se conectar com o seu corpo. E o que é o se conectar com o seu corpo? É se conectar com essa criança.
com as necessidades que essa criança está precisando, a sua criança interior. Então, tudo que está acontecendo, quando você se desconecta cada vez mais desse sentir, é porque você está se desconectando cada vez mais da sua essência da criança. Então, o que aconteceu lá atrás? O que significou o alimento? Porque é aí que está a chave, né? Existe É. toda a dinâmica do que comer, do que entra, do que sai, mas a questão não está no que entra e no que sai, e sim no significado da comida. O que significa o alimento para você? É algo E como foi estabelecida essa relação entre aquele exato. que é o que vai nutrir com aquele que será Uhum. nutrido. Essa relação, esse significado é fundamental para a saúde É. alimentar. Exato. E a gente está falando aqui porque a necessidade que a gente tem, vital, vital, todo ser humano precisa disso, que é alimento para o corpo. Obviamente, a gente precisa de alimento para o nosso corpo funcionar, senão ele morre. E alimento para a alma, alimento emocional, afeto, contato, carinho, atenção. Precisa disso. Até vou deixar a dica para vocês. Tem um experimento que fizeram há muitos e muitos anos atrás. Branco e preto, né? É, vocês vão ver em branco e Hoje em preto. dia nem se faria mais, porque não pode fazer isso. Exato, gente. É, não Né? é. Assistam um experimento focando no que ele mostra, né? Porque hoje em dia não poderia mais fazer isso. Que utiliza um macaco filhote e fizeram uma mãe de pano E com a mãe um dela. paninho e uma mãe de arame que só tem o leite, só tem uma mamadeirinha. E a importância mostra muito bem essa dinâmica desses dois alimentos, né? Desse contato com a mãe e do alimento leite mesmo para nutrir o corpo. Colocam o macaco em várias situações e para onde ele recorre, para qual mãe ele recorre. Fica a dica aí para vocês assistirem. É só colocar no YouTube mãe de pano e mãe de arame que vocês vão achar. Um experimento em branco e preto, vocês vão encontrar lá e vocês vão observar o quanto é necessário. E quando a gente está falando desse alimento para a alma, é exatamente isso, esse contato, essa segurança para a criança, para o bebê. Ele sai de dentro da mãe e a amamentação, o contorno da mãe, dos braços dela, é como se fosse uma continuação desse útero, né? Então precisa disso. Olho no olho, olhando para as necessidades dessa criança, respeitando essas necessidades, que é diferente de utilizar o filho para suprir as minhas necessidades, as minhas carências, os meus vazios, e alimentar o filho de acordo com a minha fome, tanto física quanto É. emocional. E o filho é o alimento, né? É É, engraçado, né? Que o filho vai alimentar a minha falta de afeto. Então, eu tendo filho, eu vou ser preenchido de afeto. Aí tem uma inversão. O filho foi exato, feito para receber, não para dar. Aí, com certeza, alguém, não, mas é importante o filho. Olha, filho foi feito para receber, não para dar. Ele recebe o excesso de amor dos pais. Por isso aquela uhum, história, os filhos vêm do excesso ou da falta. Se os filhos vierem da falta, a função deles é virar teta para alimentar as crianças que chamam, que tem pai e mãe ali. Ah, o filho que alimenta, presença, carinho, atenção, isso, afeto. Ah, eu sou importante, olha como eu sou importante. Ah, tem que ter reconhecimento, então o filho reconhece que eu sou. Gente, isso aí é tudo carência infantil, o filho não foi feito para isso. Mas isso é exatamente. outra situação, é interessante, né? Eu sempre falo, né? Eu estava conversando com a Luísa antes, a gente começa, de repente vai para cada caminho, né? Porque assim, tem a ver com alimentação, mas tem mesmo. Aí você vai ver o grau de importância que existe na relação mãe-bebê. E nós estamos falando do alimento, e a Luísa falou claramente, tem dois Uhum, tipos de alimento, o alimento do corpo e da alma.
Ah, mas eu não gosto da palavra alma. Põe o nome que você quiser. Alimento Então, uma vida. emocional, pronto. Aí você fala para sua essência, sei lá. Ah, porque Essência, não, exato. eu não concordo que a alma é da religião. Gente, é um festival de filosofia barata que não serve para nada. Entenda a essência. E nesse experimento que a Luísa colocou, é interessante que eles colocam esse filhotinho de macaco, tá lá as duas mães. Ele fica o tempo todo com quem? Com a de pano, que é de afeto. Quando dá fome, ele vai lá dar uma mamadinha e corre de volta para de pano. Você põe esse filhotinho de macaco em situações estressantes, ele põe lá um bichinho, parece um robô, Uhum, parece um bicho. uhum. Ele fica apavorado. Se tem a mãe de arame, você vai ver a reação dele. Quando tem a mãe de pano, ele consegue ter uma força, porque ele tem Ele segurança que tem encara o uma... bicho, É gente, engraçado, ele encara. impressionante. É. Então, são Ele coisas vai na mãe, ele se abastece, que tipo abastece assim, e ele se fica. alimenta daquilo É, e enfrenta o bicho. enfrenta. Ali, sempre com a segurança da mãe. É uma mãe de pano, não tem mãe, aquilo é um boneco de pano. Aí põe esse macaquinho num ambiente cheio de estímulos, brinquedos, coisas assim, ele sai. Se tá com a mãe de arame, ele fica assustado com tudo aquilo. Quando tá com a mãe de pano, ele vai lá, se abastece, fica seguro e daqui a pouco ele começa a explorar o mundo lá fora, explorar o mundo, segurança, gerenciamento de estresse. Olha, nós estamos falando de temas que vão até muito além dos conflitos e dos distúrbios alimentares. Nós estamos falando de insegurança, nós estamos falando da dificuldade do pessoal gerenciar estresse, sim. Exato. Então, essa relação é tão fundamental na vida de todos nós, e infelizmente essa relação virou um negócio estranho. Ela Uhum. quebrou. Agora está cheio de certos e errados que devem ser feitos. É o horário, é aquilo que a Luísa descreveu, que é um horror, é um horror. Uhum. Aí, essa dinâmica alimentar, aí vem, o alimento ganha uma carga simbólica. O que representa esse alimento? Então, esses conflitos que até a própria Luísa estava descrevendo, são os meus conflitos em relação à criança, e daqui a pouco aquilo começava a me atormentar. Quando a criança chora, eu já não quero mais que ela chore, aquilo Exato. atrapalha a relação da mãe e do bebê, que é uma coisa tão linda, maravilhosa e simples. É simples. É simples, não complica. Não, mas o certo, aí eu tenho que abaixar, tenho que olhar no olho, aí tem que conversar. Aí tem mãe que fica conversando com o filho que não entende absolutamente nada e fica Mas nem conversando, adianta, né? conversando. Porque o Afeto! cérebro, Pega! o cérebro da criança não absorve Não informação, o córtex não absorve. está desenvolvido, ele não vai entender o que que É, é e ele não fala. para de chorar, mas eu expliquei para ele. Gente, não é possível, explica para a parede, pô. Não é possível, você está conversando com alguém que não entende. O que ele entende é que tem alguém ali na frente que está falando, cada vez que eu me manifesto, vem aquilo lá, mas não tem carinho, afeto, atenção, não tem. É isso que ele está aprendendo. Quem sabe um dia ele desiste de chorar, quando não serve para mais nada. Agora sim, ele desistiu, então significa, agora ele não chora Ele mais. Também aprendeu. aprendeu. Ele aprendeu. Falei tanto que agora ele aprendeu. Aí você vai ver as consequências de tudo isso. Quando a gente trabalha com traço de caráter, nossa, como é nítido enxergar as consequências dessa fase oral. Não é? Quando ele começa a ver, vixe, o conflito foi na fase oral. Olha, como é que você sabe? Ó, observa o que aconteceu. Olha as consequências desse indivíduo em relação à Uhum. insegurança, insatisfação, medo, Exato. medo da vida, dificuldade com contato, ou não consegue fazer contato, ou então precisa ficar grudado, Muda o porque tempo não todo. consegue. Aí você olha para aquilo e fala, mas o que que é isso? Ou então a necessidade o tempo todo constante, olha para mim, você precisa olhar para mim, olha, cuida de mim, quem vai resolver o meu problema? Então, isso é tudo. Você olha e fala assim, quando você vê traço e caráter, você começa a ver, ixi, isso aqui veio da fase oral. É aqui que está a dinâmica. Então, eu já sei o que foi que aconteceu lá. E aí, se seguir nessa. É interessante, né? Porque aí, quando você pega o simbólico do alimento, eu tenho que tomar cuidado, porque a hora que eu falar, vão começar lá, os haters começam. Ah, tá vendo de novo?
Existe uma coisa que é o simbólico. O alimento ele tem a Uhum. carga para o corpo e a carga para a alma. Aquele alimento representa o quê? A conexão com a mãe e as Uhum. necessidades básicas dessa criança que vai ser preenchida por essa figura, esse ser que está aqui na função materna. Aí a Luísa está Exatamente. aqui como testemunha que a hora que ela foi fazer função materna, aí era um monte de conversa de mãe, de vó, das mães, das colegas, de médicos que também estão tudo perdidos. Os médicos É. fazem lavagem cerebral nos médicos. Olha, tem que receitar esse remédio, tem que dar esse leite, tem que Uhum. fazer isso. Uhum. E aí começa. O que acontece? O alimento fala das necessidades da criança, não só do corpo, mas também da alma, do contato. E quando vem esse alimento, simbolicamente, ele traz a relação do bebê com a criança. E quantas vezes nesses distúrbios alimentares, né, Luísa, que dependendo da queixa, a gente já tem uma noção. Eu não quero isso perto de mim. Eu não suporto isso. Isso me faz mal. Se você começar a entender que o isso que a gente fala, que é o Uhum. alimento, é o glúten, é a lactose, é não sei o quê, quando você começa a ver, fala, opa, teve um conflito importante aqui. O Tem um alimento, trabalho ele interessante. representa. Como? Uhum. Tem Desculpa aí que você um falou. trabalho interessante que eu coloco para os clientes, né, quando chega com essa queixa, se o cliente, o que que ele falaria para a comida, né? Qual Aham. seria a fala para ele em relação à comida? Imagine que a comida é um ser. O que que você falaria para essa comida? Ah, então, eu não vivo sem você, você é tudo para mim, eu amo você, eu preciso de você perto de mim. Assim, ai, eu Assim, não quero, odeio você. Então, compreende que tudo isso não é a comida, porque a comida, gente, é só comida. Comida tá lá, você come, põe no prato, come, não come. A comida não tem nada disso. Então você comida percebe que é tem comida. esse Pronto. simbólico em relação à comida, que não é a comida, tem algo por trás, tem esse conflito emocional. Então é interessante, porque quando a gente fala quando a gente trata distúrbios alimentares, a gente não vai tratar o que que você vai comer, o que que você vai deixar de comer, o que Não. que você. Não, é olhar para o que aconteceu com você, como que você deu esse significado com essa relação nessa função materna, que é o simbólico, é o primeiro alimento que a gente tem desde a barriga. E muito antes também, né, motivação de ter Sim, filhos também, porque, é. teve um congresso que eu fiz uma palestra sobre epigenética e mundo intrauterino, e o quanto essa maternagem tem influência há várias e várias gerações na dinâmica alimentar e de absorção dessa criança. Então teve até o experimento lá das crianças que passaram fome lá na Holanda, não sei É. em que ano. Foi. Isso aí foi no final da guerra, em 1945, num período onde Uhum. estava terminando a guerra. E na Holanda, numa área específica ali, os nazistas bloquearam a entrada de alimentos. Então, aquele pessoal ali ficou sem alimento por um período, acho que de 11 meses. E um período, dava para saber exatamente quando começou e quando terminou. Se eu não me E engano, foram aí, 6 meses, por aí, 6 a 8 meses, se eu não me engano. aí Mas eu acho que foi mais. Eu também não tenho será? certeza, podemos ver isso aí depois. Mas, assim, Uhum. o que aconteceu? De repente, um cientista ficou assim: gente, qual é o efeito da fome, da falta de comida nas mulheres que estavam grávidas? Ninguém ia fazer uma experiência, vou pegar uma mulher grávida, vou fazer ela passar fome, mas é interessante que aquela situação de guerra gerou exatamente isso, aquele pessoal, e dava para saber, ó, começou aqui. Então, por Uhum. exemplo, a necessidade alimentar lá de um indivíduo que fosse de 1.500 calorias, eles comiam 200 calorias. É um negócio assim, foi algo gravíssimo. Aí, qual o Uhum. efeito dessa fome, essa carência absurda alimentar nos filhos que estavam na barriga das mães? E aí daria para fazer comparação com filhos antes ou depois da guerra,
que não passaram por isso. Então, eles começaram a ver, na Holanda tem uma característica interessante, porque o serviço militar lá é muito forte e eles fazem exames médicos profundos com todos esses jovens. Então, eles tinham dados desses jovens que estavam na barriga da mãe, sabia quando nasceu o período, e começar a acompanhar, ver no corpo deles. E aí foi impressionante os resultados. Eles começaram a ver coisas impressionantes. Aí começaram a ver a quantidade de distúrbios alimentares, de distúrbios mentais, depressão, problemas de sobrepeso de monte. Aí eles começaram a ver também problemas no aparelho circulatório, coronário. Era assim, aquelas crianças tiveram esse efeito, aí fica assim, mas por quê? Porque eu não sei, foi feito, descobriu, aí começa a investigar o que foi que leva. Aí tem várias teorias, que a gente pode ficar aqui, falar um monte de coisa, mas não cabe aqui explicar isso. Agora, para uma surpresa maior, quando a gente fala de epigenética, né, como eles começaram a ver, primeiro, a quantidade de doenças, tipo de doenças, intensidade que aconteceu nessa população. E aí eles começaram a pesquisar esses como pais, porque esses que passaram. Aí começaram a ver que esses, quando geravam filhos, também passavam para os filhos essa Exato. quantidade maior, também esses filhos desses que sofreram, também carregavam uma série de distúrbios. E aí foram para a próxima geração. Então, o estudo, isso foi em 45, em 3 gerações eles já perceberam que é estatisticamente bem diferente da população que não passou por isso. Como os problemas que aconteceram lá em 1945 ainda influenciam e muito os descendentes que passaram por esse tipo de problema. Exatamente. Aí E sempre não vem, eu não acredito. Não é que você não acredita, vai lá e pesquisa. São pesquisas seríssimas, não é? Um cara que foi lá, pegou 3 casos e fez uma manobra estatística que eu vou provar o que eu quiser, que é a maioria das coisas que eles falam em evidência, quando você vai ver, tudo palhaçada e brincando com estatística. Não, é uma dinâmica muito séria. Tanto é que isso é um dos experimentos mostrando a importância da epigenética que a gente está falando aqui. Mas não vai caber aqui a gente ficar dando aula de epigenética, mas... E é importante ampliar o olhar nesse sentido desse experimento, que teve a falta de comida, mas vocês imaginam como estava o emocional dessas mães, dessas Também, sim. mulheres, passando por tudo isso, e o quanto isso também influenciou na formação desse filho. E quando a gente fala na sistêmica, a influência, né, esses emaranhamentos familiares que vão passando para frente, porque passaram com um medo absurdo de morte, um desconforto enorme, e é verdade, está no meio da guerra, sem comida, grávida, imagina, fica assim, o que vai acontecer? Será que eu vou ter um marido? Na guerra os homens estão tudo morrendo. Se é que tem marido, não tem marido, o que vai acontecer? É uma situação tão caótica. Então, a questão não é só a fome, mas tudo o contorno que estava acontecendo desse mundo emocional. Então, tudo isso teve e ainda tem um grande efeito nos seus descendentes. Então, é algo que a gente fala assim, não começou com você, o negócio veio bem antes, você nem tem noção. A questão é entender o que aconteceu e o que fazer para melhorar essa história. E aqui já tem, a própria Luísa acabou de dar um exemplo claro. Quando ela entrou nessa maluquice, que é a maluquice dessa geração, que acha que a cabeça, a mente vai explicar e vai fazer, porque perdeu o contato com a natureza. Ninguém mais sabe fazer nada natural, né? Agora é tudo, tem as formulazinhas, tem o que é o certo e o errado, tem o que é evidência e não é evidência, tem o que... Gente, não complica. Mas a geração, então ela, as amigas dela, a mãe, tia, avó, que também já ficaram inseguras, que provaram que elas faziam tudo errado, que não davam comida direito, quer dizer, arrebentaram com a experiência.
E Uhum. aí ficam em cima das pessoas que criaram tantas loucuras para pôr na cabeça de todo mundo. Então, quando você vem e se torna mãe, qual é a base de segurança que você tem para se tornar mãe? Porque aí já começa essa loucura ao seu redor, Exato. arrebentando com a relação. Quando chega uma hora, fala, basta, chega, não complica, para de escutar tanta baboseira, some com esse aplicativo, só olha para sua filha. Mais nada, não precisa fazer mais nada. Ah, mas não sei de tanta hora, é tanta hora. Gente, bebê não liga para a hora. Então quer dizer que se Exatamente. ela tiver fome, 15 Uhum. minutos antes, você tem que escutar ela chorar 15 minutos, porque não está na hora de comer. Porque ela tem que ser um reloginho, né? Porque ela vai fazer. Uhum. Ah, meu Deus do Uhum. céu! E também, se ela passou da hora, você vai acordar para ela comer? Isso também era um negócio, não, mas você tem que acordar no meio da Porque senão vai madrugada, porque passar senão ela fome. vai passar fome, vai ficar Aí, desidratada. Mas, gente, é, naturalmente, o meu peito enchia e a Babi chorava no meio da não tinha, noite. você viu? Qualquer, assim, o peito enchia e conforme enchia, a criança esvaziava. Era uma coisa Uhum. engraçada, né? A criança está vazia, o peito está cheio. Aí põe os dois É, juntos, aí ela pega, ela se enche e o exatamente. peito esvazia. E é Daqui a pouco ele interessante, esvazia, pronto. e é interessante que, observando essa dinâmica também, olha só como a questão alimentar influencia num monte de sintomas que você carrega. Eu observo também pessoas com insônia que teve, de Também. repente, esse sono sempre interrompido. Por quê? Porque tinha que mamar, porque tinha que trocar fralda, porque tinha que não sei o quê, porque tinha que não sei o quê. E aí deixa a pessoa. O que, que significa o sono? É estresse. Aí pronto, o sistema nervoso da pessoa já está. Quando vem o gatilho, dormir, ele já aciona e fica atento. A pessoa não consegue dormir, entende? Então, quando Não, você se conecta com a natureza e confia na natureza, a coisa fica simples, fica natural. ô, Lu, você foi falando isso, me veio uma outra loucura que tem na medicina também, nos hospitais. Eu lembro quando eu estava na UTI, que eu infartei, para quem não sabe, infartei já há uns anos aí atrás, e aí estou eu na UTI. E é interessante, né? Eu, médico, vivendo a experiência de ser o cliente, né? E eu sei como é que funcionam as coisas lá, e bom, mas era uma coisa muito louca. Eu estou na UTI, infartei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar no parasimpático, relaxado, tranquilo, para pressão, tudo. Aí eu estou na UTI que não para de ter pi, 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 aparelhinho, pipi dos meus, pipi, pipi dos outros, pipi. Aqui não para, aquilo é uma tortura. Imagina, eu estou numa UTI que deveria estar tranquilo e relaxado. Não, é aparelhinho apitando para tudo quanto é lado. Daqui a pouco um para, aí começa a gritaria, vai. E a luz sempre acesa, porque tem que estar sempre aceso. Gente, é um negócio louco, não é? Você fala, gente, eu olhava, eu falei, gente, agora sim que isso aqui vai me matar de vez, não é possível. Que ambiente louco é esse? Que ambiente mais louco é esse? Não, mas é o que precisa. É bom para os profissionais, é péssimo para os doentes, né? Porque Uhum. o trabalho não foi feito para o doente, foi feito para os profissionais. Então tem que estar a luz acesa, tem que ter todos esses barulhinhos. Entra E e aí, sai de médico, de não. enfermeiro, Aí de. de repente estou lá quando eu consigo dormir, 2h30 da manhã, vem um aparelho de raio-x para tirar um raio-x, para tirar um raio-x. Me acorda, me enfia o treco gelado nas costas e vai, plá, plá, e raio-x, não sei o quê, vai embora. Eu falo, mas não é possível, pô, sabe? Aí tem outra situação que eu estou dormindo, consegui dormir, que era uma raridade, à noite. Uhum. Aí, de repente, me acorda. Acorda. Ô, Fernando, seu Fernando, acorda. Acorda. Ah, para quê? Tá na hora de tomar o remédio para dormir. Ah, ah, não. Ah, Ah, não. Sério? parece piada, mas não é. Nossa Mas não é. senhora. Aí, quando você Não, fala, não é não, literalmente não não, olhe pro é doente, né? algo. Eu falei, você me acordou para eu tomar um remédio para dormir. É porque tá na hora aqui, ó. É parecido com isso, né? Eu vou acordar a criança, não vou acordar a criança.
A coisa ficou num tal ponto que tem que fazer o certo, tem que fazer aquelas coisas, porque o certo é fazer isso. Esqueceram o tal do ser humano, esqueceram o óbvio, esqueceram a coisa lógica, sabe assim? Porque tem que fazer aquelas coisas que alguém Uhum. decretou que é o certo. Eu olho para aquilo, foi interessante essa experiência que eu passei. Ela falou, gente, essa medicina tá louca demais. Tá louca demais. Como é que você põe um cliente que está aqui? Eu não estava, aliás, nem precisaria ir para a UTI, mas não, mas tem que pôr, porque se teve alguma. Tem que colocar na UTI. É muito melhor estar deixando no quarto. Aliás, é melhor ter ido para casa, Para sabe? casa, né? Porque não, não, tem que ficar, porque o protocolo é ficar não sei quantos dias lá, porque tem que ficar sob observação. Gente, aquilo parecia que eu estava numa câmara de tortura. Aí colocavam lá oxímetro no meu dedo, aquilo apertava, incomodava, aquilo eu tentava trocar de dedo. Chegou uma hora que eu arranquei aquilo, que aquilo começou a pitar, ninguém escutava mesmo. Mas aquilo, larga essa porcaria aqui. Então ninguém nem sabia. Aquilo, olha, eu falei, mas que coisa. Aí fica tudo fechado, tem um box tudo fechado, mas eu estou escutando. Eu estou aqui, fala aquele ali parou, aquele está assim, eu lá. E também não podia levar nenhum livro, eu queria um Kindle para ler. Não, não pode. Então, assim, eu não posso nem distrair, não podia fazer nada, porque eu tenho que estar na sessão de Nossa. tortura, né? Eu falei, não, isso aqui. Agora imagina, a minha pressão devia estar onde? Aí sim que a minha pressão. E aí, eu pelo menos Uhum. entendo o que está acontecendo ali. As pessoas que não entendem aquilo falam, meu Deus, estou morrendo, o outro morreu, e aquilo começa. Falei, meu Deus, que é isso? Quando você olha por Realmente. um outro ponto de vista, né? Aí você vê, de novo, a imbecilidade que se tornou ser mãe com filho, médicos com doentes, hospitais com doentes. Não é possível isso. Isso não é possível, uma loucura dessa. É impressionante. Aí eu falo assim, onde foi que se perdeu uma coisa chama bom senso? Porque não tem bom senso. É os certos e errados e protocolos. Então tem que ter os certos e errados e Uhum. protocolos. Não, não olha para o doente realmente. Quer Tá dizer, nem aí. aquilo, sessão de tortura, sabe assim, vou para a tortura. Isso aqui é uma tortura. É uma tortura que não acaba. Era pi, 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 o tempo todo, e luz acesa. Você está tendo problema para dormir? Não, imagina. Isso aqui. Não sei se é dia, não sei se é Se noite. coloque no meu lugar, você teria. Mas é interessante que os profissionais podem ter a maior boa vontade, mas eles foram Sim, treinados a fazer, que nem é, as mães, né? Estão sendo treinadas a cuidar de filhos, como se fossem uns robozinho que vai funcionar exatamente igual. E exato. quem tem mais de um filho, nem precisa, mas quem tem mais de um filho já vê que cada filho é diferente, pô. Não Uhum. funciona. Mas é arrancar o bom senso, arrancar o fator humano, porque parece umas maquininhas, né? Então você pinga óleo aqui, aí você põe gasolina tanto, você calcula quanto que consumiu de combustível, aí você enche o tanque, não enche o tanque, você só tem uma coisa, é ser humano. E a gente É, estava falando aqui, a gente falou do título, né? Porque assim, corpo, mente, sim. para ver essa desconexão do corpo na necessidade básica e essa mente louca que não tem nem noção do que está fazendo, não escuta a necessidade do corpo. Então, se a mãe não escuta a necessidade da criança, e a criança é representado pelo corpo, né? É o que a gente faz hoje em dia. A nossa mente não consegue ter noção do que o nosso corpo precisa. Aí o corpo dá tantas mensagens e a cabeça não entende nada. É uma loucura que vai, de novo, é consequência também disso. Aí tem o tal do prato, que até a gente falou do prato. E no prato, você vai ver como se fosse uma peça de teatro, onde tem comidas mais específicas, se entra, se não entra. Essa relação são os conflitos que Uhum. carregamos em relação a essa Uhum. comida. Eu não vivo sem você. Nossa, eu tenho uma carência, e por mais que eu coma, nunca preenche esse vazio. Eu não quero saber de você. Eu até te engulo porque eu preciso, mas no fundo eu te odeio, vou jogar isso tudo fora. Na frente de todo mundo eu engulo, quando ninguém enxerga, eu jogo fora.
mas ninguém pode saber que eu estou fazendo. Gente, são relações Exatamente. muito estranhas, mas são como se fossem umas peças de teatro, uns scripts, né? Nessa relação com Uhum. esse alimento, que se você souber entender essa grande peça de teatro, que é esse indivíduo com o prato, com a comida, o que ele faz nessa relação, que está cheio de dramas ali, quero, não quero, preciso, sem você eu não vivo, não sei o quê, e aí começa. Eu não sei o quanto é suficiente, eu preciso. Se você for embora, eu morro, eu tenho que ter você aqui o tempo todo. Olha, então. E aí, quando você começa a entender essa peça de teatro, né? Entender as mensagens, você começa a descobrir uma série de problemas que esse indivíduo carrega. E nós estamos falando aqui uma coisa importantíssima: não é só esse indivíduo, é a humanidade inteira que está um caos. A humanidade inteira está um caos. Aí fala assim: Exato. vocês estão falando mal da mãe, estão falando mal. Ninguém está falando mal de mãe, mal de nada. Estão falando que todos nós, seres humanos, estamos passando por uma situação caótica, que as Uhum. funções naturais de vida se perderam. Se Exato. perderam. Ninguém mais sabe. Daqui a pouco vai ter que ter como se respira. Então, respira assim, faz assim, aí mede tanto para ver se o ar entrou, se não saiu, quanto. Vai ser um festival de. Aí, se eu amo uma pessoa, mas cadê uma coisinha para medir se ama, se não ama, porque tem tudo científico, qual é o nível do amor? Vamos fazer uma. Aqui, A vamos pôr quantidade. um amorímetro aqui que vai dizer se sim, se não, mas vamos qualificar a pressão, a frequência, a Uhum. intensidade, para ver se está tudo sob controle. É, E se não tiver, vão dar um remedinho, porque vai aumentar o amor, diminuir o amor, a expressão do amor, como é que vai fazer? exato. Ai, meu Deus do céu, que mundo Se louco, eu né, meu? alimento muito se eu não alimento da culpa, Se come da culpa, se não come da se eu culpa, come da se deixar de culpa. comer, se não pensar em alimento Uhum. também da É, culpa, se só exato. pensar em alimento da culpa, olha, Onde que o amor virou sinônimo de culpa, né? né? Porque, que nem na propaganda, né? Para você ser uma boa mãe, alimente o seu filho com leite em pó. Sim, que isso? Entende? Você tem que Se dar o você seu der o seu próprio leite, melhor. você está sendo uma péssima mãe. Sinta a culpa e ponha dinheiro na nossa empresa, entendeu? É, infelizmente nós viramos um bando de escravos, cheio de lavagem cerebral, perdemos o É. nosso bom senso, perdemos. Tudo que é natural está sendo jogado no lixo e está Uhum. seguindo uma série de regras que não sei quem inventou, até imagino algumas pessoas ou instituições, que nós somos tudo escravos, presos nessas coisas e seguimos obedientemente, ainda defendemos, levantamos barreira. É isso, Você não viu? E é interessante, porque a maior escravidão é quando a pessoa não percebe que ele é escravo. Ele é Exatamente. escravo, mas ele não percebeu o que é. Ele não percebeu o que é. Ainda defende o sistema maluco que Uhum. ele está. Uhum. Porque não, olha, o certo é isso, eu estou fazendo direitinho, eu Sim. faço isso pelo benefício meu, da minha família, da humanidade, que agora nós aprendemos nessa semana o que é a melhor alimentação de todas para o resto da vida, mas a semana que vem vai estar melhor, alguém vai inventar outra coisa. Exatamente. Se você ficar olhando dinâmica de alimento, um dia hoje é a melhor coisa do É, mundo. Amanhã, não é? nossa, você está à beira da morte, porque você comeu achando que era bom e agora não é bom Então, mais. antes o Acabou. ovo presta, depois o ovo não presta, depois na outra semana presta, depois na outra semana não presta, E aí tudo numa outra só cientificamente presta. comprovado. Uma só presta clara e a gema não, o outro chega, não, mas a gema presta, e agora. Uhum, uhum. Explica isso para o seu corpo. Ai, meu Explica Deus. isso. Faz O uma corpo não está conta. nem aí. Mostra a calculadora para o seu corpo. Ó, você tem que É, absorver assim, tantas calorias, pega isso, não pega aquilo. Não é assim que funciona. Não é. tem como. Se Eu vou você dar. se desconecta de si mesmo, não adianta você fazer essas coisas, ter um monte de teoria. Você não vai alimentar o seu corpo com teorias do que pode, do que não pode, tá? E você vai utilizar a dinâmica de alimentação, é simplesmente você colocar a dinâmica de alimentação como um desvio para você
não olhar para suas questões, para não olhar para suas dores mais profundas. Você vai utilizar da maneira do como você come, porque tem um monte de gente que come só comida saudável e tá extremamente doente, tá extremamente preso, Vou dar um entende? exemplo. Aí você pega hoje em dia, tem as pessoas que falam, o certo é ser vegano, vegetariano, cada um come o que quiser, da forma como quiser. Se for saudável e tá ok, ok, sabe assim? Uhum, Não é, mas vou pegar um exemplo que eu conheço, você também conhece vários em relação a isso, não só, uhum, mas um específico que tá lá. Não, aí vem toda a teoria que eu sendo vegano ou vegetariano, nem sei o que era, mas ali tá tudo maravilhoso, lindo e maravilhoso. Agora o pessoal, com certeza, os veganos e vegetarianos já vão começar a atacar porque está falando mal. Só presta atenção. Eu acabei de falar, se você faz isso, come, você está saudável, ok. e Agora, tá tem uma bem, pessoa. ok, não tem nenhum Ok, tipo de gente, não tem julgamento. problema algum. Siga a Você sua vida. comeu o suficiente. Você não está com Exato, deficiências. Ok. Quem sabe o seu excelente. nível de absorção está ótimo em umas coisas. Para Mas você essa pessoa. encaixou essa alimentação. Pronto. Ótimo, Então, excelente. não tem o certo. A questão é que não tem o tal do certo. Uhum. Tem outras Ok. pessoas que não É. vai funcionar como funciona para você, só isso. Aí essa pessoa especificamente, ela tinha, a cada 2 ou 3 meses, tinha que ir para o hospital e tomar ferro na veia, porque a anemia estava lá embaixo. E por quê? A anemia era ferropriva. Ferropriva significa o quê? Por carência de ferro, não era por sangramento. Então não é que está perdendo sangue em algum lugar. Não, era porque não entrava o ferro. Não entrava. Uhum. E aí o que tinha que fazer? Se na alimentação não vai, tem que colocar na veia. Fala, gente, tem alguma coisa Sim. errada aqui, peraí. Bom senso, é aquelas coisas. Não, a comida está ótima, o nível está. Como está ótimo se você tem que ir para o hospital a cada 2 ou 3 meses para tomar ferro aqui, parenteral, porque Uhum. não entrou aqui. E você está dizendo Uhum. que o que entra aqui está saudável. Isso não é saudável. Isso aqui não é saudável. Mas a teoria tem que estar certa e eu vou provar por A mais B e aí engravida. Aí a coisa piorou, porque agora, não tendo ferro, a anemia piora e a oxigenação da criança também piora. Mas e o conflito que, como? Mas eu não posso comer como se aquilo fosse. Gente, você está vendo o seu bem-estar, o bem-estar do filho, você está defendendo uma bandeira, sabe? É um negócio assim. E o mundo Uhum. hoje está Uhum. servindo para defender bandeiras Exato, e exato. ideias, Só de falar dá para ver o tamanho da dor do conflito que existe dentro do ser não humano, é? né. Aí fica, eu tenho que me agarrar no certo. Eu falei, caramba, que raio de certo é esse, pô? Você vai É. sacrificar a sua vida, a vida do seu filho, para defender uma ideia. E está aqui, olha, está faltando. Ah, então eu vou tomar na. Bom, não sei, não faz sentido. Tem algo errado aqui. Uhum. Quais são as consequências de tudo isso para ela, para a gestação, para a filha, para o filho que vai nascer? Ah, não tem nexo, né, pá? Mas a mente se cerca, faz Uhum. aqui um monte de coisas que é o certo, e eu tenho que batalhar pelo certo. E o seu corpo está sofrendo, né? E é interessante Então, chamar atenção que quando a gente fala de ampliar a consciência não tem nada a ver com a mente, com o é, nosso pensamento, o que que você pensa em relação àquilo. É muito maior do que isso. é, Então, a mente o tempo inteiro vai te colocar um monte de teorias do que vai pode, do que mentir. não pode, do que você deve. Já diz o nome, né, a mente mente o tempo A mente todo. mente e você acredita, pá. Exato. A E se mente, você ficar é, preso nisso, a mente fala uma coisa e o corpo está gritando e falando outra, exato, você fica escravo da mente. né? Tomar Aí daqui a consciência é pouco ele você se grita. observar, é ser um observador do que está acontecendo, das relações que você está tendo, de você com você mesmo. Como é que está se relacionando? Corpo, mente, alma, como é que está funcionando tudo isso? Está fazendo sentido? Quando aconteceu lá comigo que a minha mente
É, Eu fiquei escrava da mente, das informações que eu aceitei é. absorver tudo aquilo, porque eu não tinha consciência. Eu aceitei absorver tudo aquilo, meu copo, a minha mente estava cheia, meu copo estava cheio, transbordando, aliás, né? Cheio de culpa, cheio de conflitos, cheio de ansiedade, cheio de neurose, cheio de Quando sofrimento. exato. E quando eu desconecto do meu corpo, a minha filha, ela tá onde? Ela tá conectada com o meu corpo, e eu desconecto dela. E aí o que que acontece? Qual é o modelo que vai passar para esse filho? A mesma coisa. É. Não, Se mas, ô Luísa, desconecta. você pode também ensinar filho a desconectar do corpo, sabe? Você não está Então, sentindo fome, não, exatamente. você não está, isso está tudo errado. Esse sentimento de tristeza que você tem não funciona, não está certo, você tem que sentir outra coisa, tá? Olha, você não pode, você faz, você também está ensinando o filho a ficar desconectado. É engraçado, Exatamente. né? É louco. Aí Ô você não mundo está olhando louco. para o filho, você está olhando para a sua interpretação do que você está vendo, mas você não está sentindo na pele da criança. E é interessante, né? A gente já passou bastante do horário, mas Já, só para já, concluir, né? é interessante porque quando muitas vezes a criança está lá na amamentação, por exemplo, não só na amamentação, na infância inteira, e eu vejo ainda muitos filhos de 40 anos aí que mamãe e É, papai ainda faz pratinho do filho gatinho. adulto, enfim. Mas é o quê? Ah, a criança está com fome, está chorando. A criança chora por um monte de coisa. Mas chorou leite, chorou leite, chorou Tá leite, chorou leite, triste? chorou leite. Tá triste? Leite. Leite. Morreu o Tá, cachorrinho? Leite. tá Comida. sujo? Doce. Leite. É, Tá com calor? Leite. Tá com leite. frio? Leite. Tudo é leite. Então, o que que a criança já vai associar? Qualquer sentimento que eu tenha, o que vai É, suprir é leite, é comida. Então, é. já traz um simbólico, né? E Não, muitas vezes também vem a fome dessa mãe. depois de leite é comida mesmo, salgada, comida doce. Se for para dar Isso, mais prazer, é exatamente. Tá doce. triste? Toma Toma um um sorvete, toma doce. chocolate, come isso, come aquilo, que vai melhorar, sabe? É, vai Exato. melhorar. Pode melhorar a sensação, né? Só que aquilo vai aumentar o Uhum, diâmetro dessa criança, que vai ser uma beleza, exatamente. né? E Oh, além disso, essa mãe amamentar essa criança de acordo com a fome da mente dela, a da mente cabeça dela. dela, da fome que ela sente. Então, o estômago do bebê é pequenininho, não é do tamanho do estômago dela. Então, é o suficiente para a cabeça dela. Ai, mamou pouco, mama mais. Era que nem eu lá com o aplicativo, né? É. A Babi não queria mais mamar. Ela tirava a Você boca. olhava, Não, não você deu ia olhar para tempo, o tem que mamar. aplicativo para ver. Você ia olhar para o aplicativo se a Babi queria mamar ou não. Deixa eu ver. O aplicativo Exato. disse que ela quer mamar? Ah, não. Exato. Sério. Não, não deu 15 minutos ainda, tem que mamar mais. Aí enfia leite na criança, enfia leite na criança. E só para avisar, o tamanho do estômago de um bebê é o tamanho da mão fechada. Dele, não da mãe, tá? Só para você ver o que Exato. cabe lá Eu dentro. imagino Daí que cabe chega, naquela criança. entope a criança de leite e começa a vazar para todo lado. Aí fala, tá vomitando. Não, não está vomitando. Está vazando pelo ladrão, não cabe mais nada lá dentro. Então, precisa dar um remédio para ele parar de vomitar. Você percebeu que quando ele come, ele vomita? Não, é que já encheu, já não cabe mais. Mas vai forçando até dilatar bem o estômago, quem sabe cai bastante. Aí eu vou dar bastante remédio para ele não vomitar. Isso não é vômito, isso é regurgitação. Nossa, olha, é um negócio esquisitíssimo, né? Mas, Lu, tá na hora de encerrar, Já na senão hora. o tema é interessantíssimo. Ai, Quem sabe não, no outro momento, nós já falamos sobre algo parecido lá atrás, um é outro verdade. contexto. Mas esse pegou fogo, porque realmente é algo que é impressionante o que está acontecendo na Uhum. humanidade. Não é numa pessoa, é a humanidade como um todo, inclusive profissionais da saúde que deveriam saber o que é o saudável e estão disseminando coisas doentias por aí, pelo amor de Deus. Olha, não dá. Então, Tá um caos. Bom, filtrem bastante as informações que vocês recebem por aí. Postura do adulto, para quem está no Spotify não vai estar vendo o que eu estou fazendo, mas quem está no YouTube, essa postura aqui, isso sim, e isso não. Isso uma eu pego, mão dizendo e isso não,
uma aceitando, outra pondo limite. Então, tem que saber o que que é isso na vida toda. Exatamente. E uma Boa. coisa que com certeza todo mundo vai aceitar são os conhecimentos desse livro, as mensagens ocultas das doenças, que vêm para ajudar e com certeza traz aqui no seu conteúdo muito do que nós já falamos aqui e da importância desse bom senso, natureza, porque toda vez que o homem deixa de ser natural, ele adoece. É A hora que você verdade. perde a capacidade de ser natural, seguir a natureza, você vai adoecer. E o caminho do saudável é voltar para a natureza. Então, quando eu falei para a Luísa, não complica, olha para sua Gostei. filha, fala, volta para a natureza, tá? A mãe tem que olhar, é para o filho. Do meu jeito, Uhum. fala assim, o médico não tem que olhar para a doença, tem que olhar para o doente. Aqui, a mãe não tem que olhar para as receitas, aplicativos e cursos e não sei o que lá, que vai mostrar o que tem que ser feito ou não. Olha para o filho, conecte-se. Uhum. E essa conexão, a hora que sentir, você vai ver que faz uma relação tão louca que parece inacreditável. Ah, mas não É está mesmo. provado cientificamente que não está sem fio, então. Ai, ai, nossa, até me revolta essas babuzeiras, mas vamos lá. A natureza é sábia, volte ao natural, comece a Uhum. ouvir o seu corpo. Se não ouvir o corpo, vai ter que ouvir as doenças, e se não ouvir as doenças, meu Deus do céu, você já tem noção onde vai parar, né? É. Lu, foi uma delícia estar aqui com você, como sempre, né? Sabe o que eu estava reparando? Você tá com a mesma camiseta da foto do livro? Com a mesma Será? camisa? Oh, é verdade, olha lá, é a mesma, é a mesma, olha, Tá exatamente igual. vendo? Olha só, não tinha percebido. Olha, parece até que foi de propósito. Olha, que legal, mano. Que Ai, legal, ai. gostei. Bom, Bom, foi muito bom foi. esse tema. Esse é um tema que eu gosto muito de abordar, até porque eu vivenciei ele. Ah, você E, vivenciou, eu já vivenciei de outras formas e vivencio, e tem uhum, mais. Nós, como profissionais, recebemos o tempo todo pessoas que estão a sofrer absurdamente com essas dinâmicas loucas. sim, E, no fundo, a gente tem que ir lá e ajudar essas pessoas naquele não complica, sabe? Volta a ser natural. E as pessoas estão prisioneiras de uhum, medos, de crenças, de loucuras que é, inventaram, que provam que ele não serve para nada, que ele é um idiota, que ele é um imbecil, que ele só vai dar certo se ele seguir as regrinhas que alguém disse para ele fazer. Então está tudo um bando de escravos perdidos, tentando uhum, se achar e cada vez se desqualificando mais e buscando lá fora o certo. E isso foi treinado, tá? A população tem que se sentir imbecil o máximo possível, porque o certo é o outro, tá? Não sei se você percebeu, exatamente. mas isso é uma lavagem cerebral, isso é um jogo de manipulação. E as pessoas estão caindo muito nisso, e quem está pagando o preço de tudo isso? Todos nós, sem Uhum, exceção. As crianças, então, já nascem no meio dessa loucura, imagina o que acontece lá na frente. Está na é, hora de mudar tudo isso, tá? Então, se você passa por uma situação dessa, não achou uma saída, quer ajuda, procure, mas de um bom profissional, porque senão vem um profissional que, olha, o sim. certo é você fazer assim, você pensa assim, você reage assim, oh, sim, senhor, bom dia, boa tarde, estou falando direitinho. Parece que vai criar um robozinho, pelo amor de Deus, hein? Então, busquem profissionais, se precisar, vai lá no link, Uhum. né, daqui, quem tiver no que no YouTube, né, que vai ter o link, né? E quem tiver no YouTube, na descrição desse vídeo vai ter o link para você fazer o agendamento de uma sessão, se você quiser ser atendido por nós, pela Carla, o pessoal do Ibrax, tá? E se você quiser ampliar e entrar ainda mais nesse universo, entender todo esse contexto que a gente está falando aqui, a gente também tem a pós-graduação da consciência Pós-graduação, sistêmica. que é maravilhosa, é algo assim
É um conhecimento absurdo, cujo objetivo é ganhar uma consciência e começar a se tornar um ser humano consciente, mais saudável. E olha, quem entra leva um susto, porque começa a descobrir que nós vivemos numa loucura, nós vivemos numa situação que não faz, tem o mínimo nexo. Todos nós estamos prisioneiros de amarras, de crenças, de ilusões, que a única coisa que Uhum. serve é nos fazer adoecer, ficar cada vez mais com doenças crônicas, com problemas sem solução e ficar sofrendo nesse mundo e não entendeu nada, nem o que quer viver. Fica só sobrevivendo e cheio de conceitos autodestrutivos. Olha, não tem nexo. Então, pós-graduação da consciência sistêmica. Olha, se você quer realmente aprender a entender todo esse universo, e mais, você quer ser um excelente profissional nessa área de ajudar um ser humano dentro de seus conflitos, consciência sistêmica está lá, tá? Então, essa Exato. pós aqui está maravilhosa. E é E foi triplamente através. certificada. Ah, é, conta, conta. Triplamente certificada pelo IBRAX, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, pela universidade, que, que gera esse conhecimento, gera não, que conduz esse conhecimento, e pelo MEC, né? Pelo Ministério da Uhum. Educação e Cultura, que também validou todo esse ensinamento e está na hora, não sei, para mim, eu já passei da hora de aprender tantas coisas. Quando eu converso com a Luísa, eu sempre falo assim, eu vejo a Luísa, eu fico, que bom que você, Luísa, com essa idade, já tem todo esse conhecimento que eu não tinha, sinceramente, eu não tinha. Então, a chance de você cometer tantos erros como eu cometi será menor, porque você já tem um nível de consciência e aí fico muito feliz. E do mesmo jeito que a Babi, acredito que o nível de consciência dela, por conviver com você, já vai ser Sim. bem maior, né? E que esse conhecimento também chega até você, na sua família, Exato. nas pessoas que você ama, tá? E foi Então, através da consciência sistêmica que eu consegui, me libertar desses sintomas em relação a distúrbios alimentares, mexi em traumas profundos. Foi fácil? Não, não foi não, fácil, mas foi, foi me possível, sim, foi essencial, sim. E se sim. você acha que a vida é fácil, então você está precisando ficar adulto, tá? Porque nem a criança sofre para burro, isso é outra ilusão, tá? A vida não é Uhum, fácil, a felicidade não é o grande objetivo. Ah, quero ser feliz, quero ser feliz. Isso é uma balela que inventaram para você comprar, tá? Então você uhum. toma muito cuidado. A vida Então, é muito mais do que acorda, isso. acorda, aprenda a viver, tá bom? Exato. Lu, um grande beijo para você. Você vai falar E mais antes alguma da gente coisa? se despedir, Ah, se inscreve no canal, se você ah, ainda não é sim. inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso podcast aqui e também seguir a gente nas redes sociais, Fernando Freitas CS e Luísa Freitas CS, Instagram, E TikTok, é, YouTube, e se esse inscreva-se. episódio, e se esse episódio para você foi bom, dá um like. Uhum, Se achou que é muito legal para alguma pessoa que vai fazer mudança na vida dessa pessoa, encaminha, encaminha, uhum. faz parte desse grande movimento de ajudar o ser humano a ficar mais saudável. Nós estamos fazendo a nossa parte. Sim. Você também pode. Às vezes você vai lá, encaminha para uma pessoa, fala isso aqui parece que foi feito para essa pessoa. Às vezes, uma fala, uma dinâmica começa a fazer mudanças profundas. Então, você também pode ajudar outras pessoas a se tornarem mais conscientes, ok? Bom, Excelente. E o Luísa, link do livro também, para quem assim, quiser adquirir o link, também vai estar aqui na descrição é, do vídeo, ok? ok? Agora Grande abraço. sim! Agora sim, nossa, tanto recado, né, Fran? Mas espero que as nossas mensagens, que não foram ocultas, foram explícitas. Nós Hum, fizemos, acho que, as mensagens explícitas da saúde. O livro é é. As Mensagens Ocultas das Doenças, tá? Valeu, Lu. Um abração para você. Obrigada mais uma vez por esse episódio maravilhoso. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui e nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo para Até lá. você e até mais. Tchau, tchau. Valeu, até. Tchau.